Olá, hoje eu vim dar continuidade, dos vídeos anteriores, a respeito da história da minha vida. Quem não assistiu, vá lá, são os dois vídeos anteriores a esse. É uma história de superação. E hoje eu vim contar como que eu consegui liberar o perdão para todos aqueles que de alguma forma me machucaram, né? E a partir daí, como se deu a minha evolução? Gente, evolução é mais do que necessário. Então, hoje, com a mente que eu tenho hoje, de uma certa forma, eu sou grata pelo que eu vivi, pelo que eu passei, porque se não fosse dessa forma, eu não seria quem eu sou hoje. Aprendi muito na minha vida, no decorrer desses anos, e a partir do momento que eu entendi que tudo que eu vivi, que tudo que eu passei e que as pessoas que de alguma forma me maltrataram, elas estavam ignorantes. Ignorantes que eu digo, gente, não é ignorante de saber, de intelectual. Ignorantes do que é o amor, sabe? Ignorante do que é Deus, do que é o Pai, do que é compaixão. Ignorante disso que eu estou falando. E também eram pessoas machucadas, feridas. Porque a pessoa ferida, machucada, ela tende a machucar. Ela tende a ferir. Porque ela não foi curada e ela acha que o que ela sente, o que ela sentiu, a dor, o sofrimento, ela tem que expressar para as pessoas o que ela sentiu. E não, isso não é possível, isso não é verdade. A partir do momento que você se cura, que você tem o conhecimento da autocura, você passa a ser curada para curar. Foi isso que aconteceu comigo. Como eu falei no último vídeo, né, que eu evoluí, que eu procurei o autoconhecimento espiritual. Ai, tá passando uma moto aqui, gente, me perdoe, que eu moro bem em frente à rua, então é impossível não ter esses barulhos. Então, quando eu comecei a minha evolução espiritual, que se deu no momento em que eu não conseguia desenvolver um aprendizado mais aprofundado sobre o espiritual na igreja, por exemplo. Eu não conseguia, faltava algo. Para mim aquilo era muito raso, eu queria ir mais profundo, eu queria de fato sentir dentro de mim a transformação. Eu queria de fato sentir tudo que Jesus falou que era possível sentir. E dentro da igreja, eu não consegui. Infelizmente, eu não consegui. Então, eu precisei me afastar dos dogmas da religião. Eu precisei me afastar dos ritos religiosos, das placas, para me encontrar. A partir do momento que eu tive concepção do que eu era de verdade, tudo mudou. Eu passei por eu passei por um tratamento profundo de alma que eu não sei se vou conseguir expressar em palavras a você. Mas isso se deu, isso eu quero que fique bem claro para todos vocês. Isso se deu no momento em que eu, de fato, verdadeiramente, com sinceridade, quis mudar. Eu queria uma mudança. Eu queria uma mudança radical. Mas eu queria ver, eu queria sentir
a mudança. Então, daí começou o meu tratamento. Eu tenho, pode-se dizer que é um dom de ter sonhos com Cristo, né? Eu tenho um sonho de revelação, porque a maioria dos meus sonhos acontecem, porém a minoria é aprendizado para mim mesma. E aí muita gente fala assim: "Ah, eu queria ter esse dom". Gente, quanto mais é dado, mais é cobrado. Lembre-se disso, quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque a partir do momento que você tem conhecimento aprofundado dos fatos, você não pode errar. Você entende isso? Você não pode mais errar, porque você já sabe. Os outros erram por ignorância, por ainda não saber. É aceitável, mas a partir do momento, sabe aquela frase que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, eles podem, porém tu não pode. É isso aí que eu estou dizendo a vocês. Então, a partir do momento que eu quis essa mudança e busquei, questionei, sabe? Fiz muitas perguntas ao Pai, perguntei a Cristo. Então, eu tive vários sonhos. E a minha evolução começou a partir do momento que eu liberei o perdão para cada um das pessoas. Como que você fez isso, Carol? Simplesmente, um dia eu estava em minha casa, no meu quarto, não era aqui, era em outro local, e eu senti a presença do Cristo. Eu senti mesmo, assim, um estado de energia diferente. E ele falou comigo. Como que Cristo falou com vocês? Vocês vão ficar curiosos. E, gente, ó, para muita gente que eu falo assim, às vezes soa soberba, soa que eu tô. Não, não é soberba, eu tô sendo sincero com vocês. De fato, o que aconteceu comigo. Quem quiser acreditar, né? Acredite. Quem não quiser, também você é livre. Você é livre de escolhas. Porém, eu sinto lhe dizer que o que eu vivi e a sua opinião não vai interferir no que eu vivi. Falo isso com muito amor. E ele falou comigo telepaticamente. Falou: você precisa liberar o perdão para todas as pessoas que te machucaram. Porque as pessoas que te machucaram eram pessoas feridas. E para que você não continue esse ciclo repetitivo de que me machucou, eu vou machucar também, você precisa liberar o perdão para se tratar, se curar, para você poder curar outras pessoas. Foi isso que ele me disse. E ele mandou eu, né, entrar em uma posição de oração. Naquela época eu ainda ajoelhava, eu ajoelhei e comecei a dizer: fulano, eu te perdoo, eu te amo. Foi o que ele pediu para eu fazer. Eu te perdoo, eu te amo. Eu te perdoo, eu te amo. Fui falando pessoa por pessoa que vinha à minha mente, ao meu consciente. Porém, o Cristo, ele conhece nosso subconsciente. O nosso consciente é o que nós sabemos ao nosso respeito. Tudo que você sabe ao seu respeito está no seu consciente. O seu subconsciente é exatamente o que você não sabe, mas está dentro de você. Então, o Cristo trouxe para mim 3 nomes que eu não verbalizei. Um desses nomes era o meu pai e minha mãe. Eu falei: como assim? Como que eu vou perdoar minha mãe, sendo que ela faleceu, eu só tinha 3 anos, eu nem convivi com ela. E aí ele me disse: você tem mágoa da sua mãe. No seu consciente, você não enxerga, mas no seu subconsciente, você tem mágoa dela, porque no seu subconsciente, você tem coisas contra a sua mãe desde o ventre. A partir do momento que eu nasci de 7 meses, né? Nasci de 7 meses por um aborto provocado.
Então, o sentimento, é por isso que é muito importante as mães gestantes terem essa noção de tudo que você sente. Se você rejeita a criança, ela sente e fica no subconsciente da criança, né? Se você, qualquer sentimento que você tenha, a criança vai sentir e vai ficar armazenado no subconsciente da criança. E o Cristo, ele é conhecedor de todas as coisas, ele sabia disso. Então, para que eu pudesse ser curada, eu liberei o perdão para meu pai e para minha mãe. Se tão pouco eu conhecia a minha mãe, que dirás o meu pai? Mas eu tive um genitor. Eu tive um genitor. E de que qualquer forma, ele precisa do meu perdão, né? Então eu liberei o perdão para essas pessoas. A terceira pessoa é uma coisa muito íntima, eu não vou falar aqui porque é muito íntimo, sabe? E eu não quero expor ninguém. E aí, daí em diante, eu passei a sentir um alívio. Sério, um alívio. É como que saiu algo pesado de mim e veio uma leveza. Eu comecei a sentir uma leveza, sabe? E daí por diante, eu comecei, né, a um tratamento sério espiritual, a entender as questões, né, de mágoas, de rancor. Eu comecei a ter sonhos, começou a aparecer para mim livros para eu ler, começou a aparecer para mim vídeos, pessoas falando sobre essas questões. E nisso eu fui evoluindo, fui evoluindo. Até que chegar ao ponto de eu entender que existe o mal necessário. Existe o mal necessário. E todo sofrimento, toda angústia, toda dor, elas existem para fazer você superar. Superar. A palavra-chave é essa. Supere tudo. Porque apesar de tudo, você está aqui. E você quer ver uma vitória sem medidas? É quando você passa por esse processo todo e sem ajudas humanas, assim, de terapia, de sessão com um psicólogo, essas coisas, você superou e você é uma pessoa boa. Eu tô falando de ser uma pessoa boa, gente, não significa que eu não tenha defeitos. Eu tenho defeitos, muitos defeitos, que ainda estou em estado de aprendizado, de evolução. Eu tenho muitos defeitos. Porém, para fazer o mal a alguém, isso me incomoda. Se eu for prejudicar alguém, se eu for machucar alguém, sabe? Isso realmente parece que eu não sou compatível com essas coisas. E as poucas vezes que eu, né, machuco alguém ou firo ou qualquer coisa, eu fico super mal, sabe? Eu fico super mal mesmo, porque não é de mim. E isso que eu falo ao meu respeito se estende a todos vocês. Todos nós temos essas oportunidades. Jesus falou na palavra que tudo que eu faço, vocês farão obras maiores do que eu faço, né? Então, isso que aconteceu comigo pode acontecer com você, com qualquer pessoa, sabe? Pode acontecer com qualquer pessoa, a partir do momento que a pessoa tenha a consciência que precisa haver uma mudança. E tudo ao seu redor muda quando a sua mente muda. Porque nossa mente tem um poder extraordinário. Extraordinário. Então eu tirei, sabe, esse passado, esse vitimismo, que eu ficava assim, que coitadinha de mim, que eu passei isso, que eu passei aquilo. Superei isso. Eu não sou vítima da vida. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu causei tudo aquilo de alguma forma. Eu causei tudo aquilo porque eu precisava superar. Carol, como assim? Você
você causou seu sofrimento. Gente, se você estudar espiritualidade, vocês vão saber que é assim. Que é a colheita. É colheita. Sabe? Tudo que você vive é colheita. Você não vai plantar manga e colher maçã. Você não vai plantar laranja e colher limão. Tudo é colheita. A vida não é injusta. A vida não é injusta. Tudo é colheita. Daí vem a explicação sobre reencarnação, que muitos ainda insistem que não acreditam. Não acreditam. Como é que pode uma criança nascer doente, nascer de uma situação assim deplorável? O que foi que ela fez para merecer aquilo? Se tudo no universo é causa e efeito. Então, como esse vídeo já está estendido, eu vou fazer outro vídeo para falar para vocês, né, os resultados de tudo isso, né? Nos vídeos anteriores eu contei a história da minha vida em relação ao meu relacionamento com a minha avó, com a minha tia. E a minha avó, há pouco tempo, ficou doente. Eu trouxe ela para minha casa, eu fiquei um mês com ela no hospital, né, cuidando dela e tal, e trouxe ela para minha casa para cuidar dela, mas a pessoa narcisista, ela é narcisista com 30, com 40, com 50 e com 90 anos ela ainda é narcisista. Quando ela escolhe, olha, o narcisista, quando ele escolhe uma vítima, ele só descansa quando ele destrói essa vítima. E aí eu caí nessa armadilha de... Não é armadilha, é porque eu sou assim. Eu achei que eu deveria cuidar dela. Trouxe ela para minha casa, dando remedinho tudo certinho, alimentação tudo certo, sem pedir um centavo a ela. Eu e meu marido, meus filhos aqui, tudo e tal. Mas ela, 4 meses que ela passou dentro da minha casa, ela fez da minha casa um inferno. Ela fez da minha casa um inferno. Ela provocou tantas coisas dentro do meu lar que o meu filho, que é autista, nunca precisou tomar remédio, passou a tomar remédio. Eu comecei a ter crises de ansiedade. A minha filha ficava assim, minha filha dizia assim, minha mãe, eu nunca te vi assim. A minha filha de 8 anos. Até o dia que meu marido, porque meu marido sabia que eu não ia tomar essa atitude. Eu não ia ter coragem de tomar essa atitude, de pegar ela e levar ela para casa dela. Meu marido disse, não, ela vai ter que ir para casa dela, porque entre ela e você, eu prefiro 1000 vezes você. Então eu tô vendo a hora de você dar um troço por causa dela. Porque, gente, uma pessoa narcisista, você pode carregar água no cesto para ela, você não fez nada. Uma pessoa narcisista, você pode elogiar ela, você pode fazer o que for para ver ela bem. Para ela, você é nada. Para ela, você é um ser desprezível. Sabe? Para um narcisista é isso. Para um narcisista, só quem é importante é ele. Só quem sabe de tudo é ele. Só ele é inteligente. Só ele sabe de tudo. Então, quando eu entendi isso da parte dela, eu fiquei com minha consciência limpa. Meu marido mandou ela para casa dela, ela tá lá na casa dela. Não também é aquele coisa, perdão dado, acesso negado. Perdão dado, acesso negado. Quando você se predispõe a ajudar alguém e esse alguém continua nas investidas contra você e contra a sua família, não adianta você querer exercer bondade, generosidade com uma pessoa dessa. Não adianta, é perda de tempo, é perda de energia. Então, meu marido mandou ela para casa dela e ela tá lá. E assim, para mim, acabou ali. Para mim, eu botei uma pedra em cima disso. Não tem como mais. Entendeu? Então, eu precisei passar esses 4 meses com ela na minha casa para eu entender isso. Que eu não tenho uma obrigação com uma pessoa desse tipo. Eu não tenho obrigação com uma pessoa assim.
E eu entendi. E hoje eu vivo com minha consciência em paz. Tudo na nossa vida, gente, é necessário. Se você estiver passando por um problema nesse exato momento, pare, faça uma meditação e pergunte: o que é que eu aprendo com esse problema? O que é que esse problema quer me ensinar? E você vai ter resposta, porque a resposta já está dentro de você. Só é você acalmar, meditar, respirar fundo, que você vai encontrar a resposta. Então, eu agradeço a vocês que assistiram os vídeos anteriores, que assista esse também, que esse seja também de reflexão para cada um de vocês. Então, vamos nos ver no próximo vídeo, tá certo?